diabo, é entregue ao pecado, é entregue ao mal, é canalizado para coisas ruins. Meus queridos, a Bíblia fala que se você blasfemar contra o Espírito Santo ou tirar sua vida, não há perdão para você. São dois pecados que não têm perdão: blasfêmia contra o Espírito e o suicídio. Nós temos que entender neste momento que o suicídio é eu tirar de Deus aquilo que é dele. Ele me deu a oportunidade, ele me separou para viver em glória, ele me separou para que eu viva para a sua glória, para o seu louvor. Quando eu levo a minha vida para o pecado, eu estou roubando a Deus, eu estou tirando de Deus, eu estou defraudando aquilo que é a criação de Deus. O próprio apóstolo Paulo fala aos Romanos capítulo 1, ele diz algo muito precioso. Eu queria que você, que tem a sua Bíblia, abrisse também e visse comigo essa carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Ela é tão preciosa porque ela nos traz entendimento sobre a vida dos homens aqui na terra, como eles se portam, como eles agem, como Deus os reprova diante de tantas atitudes grotescas, pecaminosas. Vamos ver aí no versículo de número 28 do capítulo 1 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecedores de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, e quando fala morte, fala do inferno, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. E assim, meus irmãos, o apóstolo Paulo nos mostra clara e evidentemente a posição de Deus diante das atitudes do homem. E quando esse homem pratica o suicídio, ele então dá um ponto final, ele tira a sua própria oportunidade, e por que não falar a oportunidade de Deus e do Espírito Santo e do próprio Senhor Jesus de remir os pecados desse homem. Então há muitas pessoas que têm vivido na prática das drogas, da prostituição, e o final desse caminho tortuoso geralmente é a morte. O final desse caminho tortuoso são prisões, são cárceres, são mortes. E aí nós vemos a raça humana se matando, se destruindo, porque está distante de Deus. Ela pegou aquilo que é santo, aquilo que é sagrado. O próprio homem, a raça humana, ela se consagra ao mal, ela passa a praticar aquilo que é errado aos olhos de Deus, aquilo que é mal aos olhos do Senhor. Assim Belsazar fez, e assim ele perdeu o seu reino. A Bíblia diz, veja só, Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Chega um momento que Deus vai contar os teus dias de vida e vai dar cabo dele, sabe? Vai acabar, essa vida é passageira. Talvez você seja um empresário, um médico, enfim, um profissional liberal, ou até uma pessoa desempregada. Imagine você que o seu contexto de vida está tão afastado de Deus, está tão distante de Deus, e Deus, a Bíblia diz, nessa primeira palavra escrita pela mão, Ele está contando os teus dias, e vai chegar o momento que Ele vai acabá-los, porque Deus é o início e o fim de todas as coisas. Ele deu a vida, Ele tira a vida. Nós não podemos tirar a nossa vida. Deus contou e conta a tua vida, e Ele é que vai dizer o momento dela acabar. Se você estiver preparado nesse momento, você vai para o céu. Se você não estiver preparado, você vai para o inferno. E aí, você está pronto para isso? A Bíblia diz, Tekel, pesado foste, essa é a segunda palavra, pesado foste na balança e achado em falta. Você imagina que a Bíblia diz que Deus vai julgar os vivos e os mortos no dia do juízo final. E há muitas pessoas que não entendem isso, mas todas as suas obras serão reveladas, mesmo aquelas ocultas, aquelas que são escondidas. Você que rouba como político a população, isso tudo vai ser revelado.
você que tem feito milhares de pessoas passar necessidade, isso tudo vai ser revelado. Você que traz a sua esposa, que é adúltero, será revelado naquele dia. Por que que você vai para o lago que arde com fogo e enxofre? Porque lá estarão os idólatras, os feiticeiros, todos aqueles que se prostituem, todos aqueles que praticam a mentira, todos os adúlteros, enfim, os homicidas, os suicidas, entende? Então naquele dia, essas obras serão reveladas para juízo, e a própria palavra é que vai julgar cada um de nós. Seremos julgados, e aqueles que estiverem em Cristo serão absorvidos pelo sangue do Cordeiro, mas aqueles que não estiverem em Cristo, que não tiverem recebido Jesus como único Senhor e Salvador, eu digo único, porque não há outro Deus, não há outro caminho, não há outro mediador entre Deus e os homens, nem unção, nem a santa, nem o santo, mas só Jesus Cristo. Só há esse nome dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia. Pois bem, eu quero concluir dizendo, irmãos, que a segunda palavra é: pesado foste na balança e achado em falta, tekel. E a última, peres, que diz o seguinte: dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Chega um momento que você vai ver, ou tem visto, que tudo aquilo que você gastou toda a sua vida para construir, aquilo vai embora, aquilo se acaba, aquilo já era. E muitas pessoas não suportam viver diante desta realidade. Queridos, nada nesta terra é para sempre. Mas quando você entrega a sua vida a Jesus, os teus pecados são perdoados, e o teu espírito, a tua alma, ela é salva em Cristo Jesus, e você torna um ser eterno, que vai morar com o Senhor. O Senhor Jesus, ele disse: eu vou preparar-vos lugar. E ele foi preparar lugar para você, para mim, para todos aqueles que não se acovardarem diante de um mundo cheio de iniquidade, mas rejeitarem este mundo. Como disse o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, Paulo diz algo muito sensato a respeito dessa questão. Ele diz assim, abra aí sua Bíblia, no livro de Romanos capítulo 12, diz a seguinte coisa: rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você quer provar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não se conforme com essa vida, não se conforme com os pecados deste mundo, não se conforme com o contexto pecaminoso que você vive, mas transforme-se pela renovação do teu entendimento. Quando você entende essa palavra, quando você pede ao Espírito Santo que essa palavra faça parte do teu contexto de vida, e você resolve mudá-la através dessa nova unção, dessa revelação, desse discernimento dado pelo Espírito Santo, você resolve mudar a sua vida, deixar o pecado e servir a Deus, vir à igreja, buscar o Senhor, ler a palavra e cumpri-la na sua vida, ser um marido fiel, ser uma esposa fiel, ser um filho abençoado. Quando você resolve realmente caminhar o caminho de Deus, a Bíblia diz que o caminho de Deus é perfeito e restaura a alma. Que Deus te abençoe. Eu volto já, e eu quero deixar essa pergunta no ar: você quer entregar sua vida a Jesus, recebê-lo hoje como seu único Salvador? Daqui a pouco eu volto para orar. Se você quiser, você vai recebê-lo agora mesmo. Muito bem, agora nós vamos orar, e eu tenho certeza que se você abriu o seu coração, abriu o seu entendimento e recebeu esta palavra, agora você pode orar comigo entregando sua vida a Jesus Cristo, o único Salvador e Senhor. Diga comigo: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida ao Senhor, e agora mesmo eu faço da minha vida a tua palavra. Senhor, eu não quero mais viver no pecado, mas eu quero realmente que o sangue de Cristo Jesus, que foi morto e ressuscitou, esteja sobre a minha vida, me lavando e me purificando. Que o meu nome seja apagado do livro da morte e escrito no livro da vida. Por isso agora, Senhor, eu quero morar com o Senhor eternamente. Diga: em nome de Jesus, eu me arrependo dos meus pecados e eu quero servir a Deus de todo o meu coração,
com toda a força do meu entendimento. Diga amém, Jesus.